da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Bom, nós vamos começar esse tempo aqui de EBD, né, de escola bíblica dominical. Vamos orar e depois nós vamos cantar uma música. Na sequência eu vou passar para o Márcio, que amanhã é toda dele, tá bom? Vamos orar pedindo que Deus continue nos abençoando agora pela manhã. Sério, você pode orar, por favor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão linda que o Senhor nos concedeu, Senhor, desse domingo, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Pai, abençoando, Senhor, esse trabalho que tem sido feito para ti, Senhor. E abençoe, Senhor, o palestrante, Senhor, e que tudo que for dito, Senhor, entre em nossos corações, Senhor, e que possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquem em pé, por favor, nós vamos cantar então. Bom dia, queridos. Cantaremos Grande é o Senhor e muito de louvor. Não vamos deixar que o frio nos deixe quietinhos, acuadinhos, mas vamos louvar o nosso Deus como Ele merece. Grande é o Senhor e Ele é digno do nosso louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Somente as vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céu. E céus. Terra e céu. E céus. Amém. Podeis sentar, irmãos. As crianças, elas já podem descer, Cris? Então vamos ver o seguinte, as crianças já estão todas no fundo mesmo, elas já podem descer, seguir a tia Cris, a tia Natália, do tempo delas. Depois, irmãos, se você puder, desça lá na parte das crianças. Você vai ver lá, o pessoal fez, tem um barco, tem um peixe grande, né? Ontem a Nina chegou em casa dizendo que tinha sido engolida pelo peixe, cheio de meleca lá dentro, super legal. Vai descer lá hoje ver esse peixe, tá muito lindo, gente. Desça lá depois para você ver. Não mexa, tá? Não mexa para não estragar. Só para olhar. Porque a gente fala para as crianças, né? O adulto quer pôr a mão no peixe e derruba lá o peixe. Não faça isso, só olhe, mas tá lindo. Vai lá ver. Tá muito bonito, viu? Legal. À noite elas vão cantar uma música, né? Que elas estão aprendendo, é isso? Cadê o pessoal? Ah, já desceram, né? Já desceram. Né? Obrigado, Tamires. Tamires está por dentro. Elas vão cantar uma musiquinha missionária que elas estão aprendendo. Muito legal. Márcio, vem aqui, por favor. O tempo é seu. Deus te abençoe. Bom dia, queridos. Rapaz, é bom dormir nesse friozinho, né? Ainda mais na cama deles. Coitados, dormiram na sala. Da Marcela com uma pena de vocês. Demorou 5 minutos a pena dela, que ela empacotou assim. Mas tem sido bom aqui compartilhar com vocês, ouvir, tanto falar quanto ouvir, né, o coração de vocês. Eu sei que alguns querem fazer mais, outros já têm um plano aí de se envolver mais com missões. A igreja é uma igreja missionária que pensa em missão. É a primeira vez na minha vida. Você vê, faz 33 anos que eu vou em conferências missionárias. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o tema do ano de uma igreja ser missões. Nunca tinha visto isso antes. Então, parabéns para vocês, sabe? Isso é um negócio legal, porque é o motivo da gente estar na Terra e de repente a gente não pensa essas coisas, né? E são tantas propostas para a gente diariamente que nos afastam de nos doar aos perdidos, que se a gente não for intencional em voltar nossa mente, nosso coração para o que Deus diz, a gente erra. É fácil errar, não é difícil não. Em coisas pequenas é fácil errar. Por exemplo, por que nós fazemos missões? Não é? Eu lembro que aquele dia, eu e Damais morávamos no barco e haviam 62 comunidades que nós atendíamos. Algumas era um ministério bem legal, a gente passava todas as semanas lá. Outras poucas delas era uma coisa um ministério muito fraquinho, era só uma visita a cada 6 meses, porque era só um casal, um barquinho, 500 km de canais, o barco navega em quilômetros por hora, não em nós, né? Navega 17 km por hora, faz um barulho tremendo para navegar naquela velocidade, faz o barulho de um avião e navega na velocidade de uma tartaruga, né? Então era muita área para cobrir. E naquele dia era o dia da Vila Fátima.
A Vila Fátima era um lugar assim muito difícil de se evangelizar. Para vocês fazerem uma ideia, uma vez uma equipe, depois desses dias, uma equipe chegou lá, eu não estava nessa equipe, era só para avisar que passaria lá em determinada data, e não pôde sair da comunidade, porque todos os adultos e jovens e adolescentes estavam bêbados, caídos, e as crianças, os bebês chorando com fome, ninguém conseguia levantar para atender ninguém, nem ouvia bebê chorando, toda a comunidade inteira, 100%. E aí a equipe falou, não, a gente não pode ir embora. Aí começaram a ir de casa em casa, onde tinha bebê chorando, pegando, tentando trocar, lavar bebê, achar alguma coisa para alimentar a criança, jogar água no rosto daquele pessoal, fazer café. Foi um trabalho assim de um dia inteiro, até um vai levantando, outro vai levantando. Era um lugar horrível, terrível. Se existe uma alcova de Satanás, um trono de Satanás naquela região, é ali. Um lugar terrível. E aquele era o dia da Vila Fátima. A gente tinha uma agenda de 6 meses e nós obedecíamos essa agenda, cada dia numa vila diferente. A gente era o começo da viagem, então tínhamos levantado umas 3 e pouco da manhã, e aí já devia ser umas 8. A Damares dentro, organizando o barco, eu pilotando do lado de fora, que pilotava do lado de fora, né? Eu pilotando o barco, e conversando comigo mesmo, um pouco orando e falando assim, sabe, Deus, eu até vou na Vila Fátima, é o dia de ir na Vila Fátima, mas eu não estou nada afim de ir na Vila Fátima. Eu sei exatamente o que vai acontecer quando chegar lá. Eu vou ter que navegar até lá, 7 horas e pouco, dar a volta no Baixio, porque bem na frente da Vila Fátima tinha um Baixio, você não enxerga. Então você quer chegar na vila assim, prende o teu barco. Então você tem que passar da vila, aí depois voltar por dentro do Baixio. Um banco de areia, né? Que não é de areia, de lama. Vou passar o Baixio, voltar, jogar o ferro, pular na canoa, remar para a terra, surucar, porque lá a gente não atola, a gente surucar na lama, e aí você já entra com uma bota preta, né? Aí eu vou na casa da Lica, ela é professora, a Lica vai ficar emocionada, o Zé vai dormir. Aliás, era mágico, o marido da Lica era assim, ó, se abria a Bíblia, o cara dormia. Era isso, 100% espiritual. Né, o Zé vai dormir, eu vou depois na casa do capitão, eu vou encontrar com o Baduca vai estar bêbado novamente. O Baduca nunca via aquele cara sóbrio, e pior, o nome do cara era Salvador, e sempre que ele cruzava comigo, ele falava, meu nome é Salvador, e parecia um tapa das trevas. Rapaz, era horrível aquele lugar, horrível. Era o dia de ir na Vila Fátima, eu sabia tudo o que ia acontecer, e eu lembro direitinho onde eu estava, a curva que eu estava perto de fazer, que é uma curva até exceção. Geralmente as curvas por dentro são rasas e por fora são fundas, porque a velocidade da água é maior do lado de fora, então cava mais o canal. Então a gente navega ao contrário dos carros que tangenciam por dentro, a gente vai por fora, né? Navega por fora. Aquela é uma exceção. É uma curva que é funda por dentro, tem um rio que sai, bate ali e aprofundou aquela área. E eu estava perto de fazer aquela curva quando eu estou com essa conversa entre eu e Deus, eu não sei exatamente o que eu estava fazendo ali, mas eu estava, e aí entrou uma pergunta na minha mente, que até então eu achava que era minha pergunta. Márcio, por que você vai na Vila Fátima? Clara, como eu estou não era uma voz, mas era uma ideia penetrante. Por que você vai na Vila Fátima? E com essa intensidade que vocês estão ouvindo, eu não tive dúvida nenhuma de que era uma pergunta. Por que você vai na Vila Fátima? Eu me respondi, achando que eu estava conversando comigo mesmo, né? Todo mundo tem o seu momento de loucura, eu sei que você não conta para ninguém, mas você tem isso também. Aí eu respondi, eu falei, pô, eu tenho um monte de perdido lá, eu vou lá para a salvação daquele povo. E aí eu arrepiei, porque entrou outra ideia, que não foi voz, entrou outra ideia, falou assim, você não tem que ir lá para a salvação do povo, para a salvação do povo vou eu, você tem que ir lá para a minha glória. Rapaz, Deus, como eu me confundi, como eu preguei tanto isso, ensinei tanto isso, e como eu errei tanto isso. Eu não vou na Vila Fátima para a tua glória, eu não piso lá para a tua glória, eu piso lá só para a salvação do povo. E aí eu lembrei que eu não sei salvar ninguém e que eu não podia ir para a salvação de ninguém, como eu não posso ir para a salvação de qualquer pessoa, para lugar qualquer, porque eu não tenho potencial de salvar pessoas. Eu falei, verdade, Senhor, eu errei o alvo, me perdoa.
quer saber? Aí todos aqueles versículos e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazer para a glória do Senhor, sabe, começaram a passar na minha cabeça, uma enxurrada de versículos. Aí eu falei, é verdade, Deus, eu vivo para a tua glória. E aí fiz aquela coisa que você só conta muitos anos depois, que você tem vergonha de contar logo no começo, né? Falei, Senhor, é o seguinte, aquela curva ali, que era a curva que era funda por dentro, né? Eu não vou fazer aquela curva para virar o barco, eu vou fazer aquela curva para a tua glória. E virei para a glória de Deus. Barco é assim, é igual a mulher, né? Tu empurra para um lado, ele vai para o outro. Aí fiz a curva, aí pilotei a reta para a glória de Deus, escapei do baixio para a glória de Deus, passei a ostreira, né, que a gente chama de sambaqui, passei o sambaqui para a glória de Deus, desviei do próximo baixio, desviei das pedras, virei, passei o marujá para a glória de Deus, pilotei 7 horas e meia para a glória de Deus, rodeei o baixio para a glória de Deus, fundiei o barco para a glória de Deus, eu ainda mais pulamos na canoa para a glória de Deus, remei para a glória de Deus, suruquei para a glória de Deus, entrei na casa do Zé e da Lica para a glória de Deus, e tudo foi diferente naquele dia. Eu não sei se foi dentro de mim, se fora de mim, mas foi tudo diferente. Eu não preguei para a salvação de ninguém. Não é que eu não estava nem aí com a salvação do povo, eu queria muito que eles fossem salvos, mas não era problema meu. Não é problema meu. E foi uma leveza, uma delícia. E lidar com trevas também não é problema meu. Batalha espiritual, eu tenho só que clamar ao Senhor, e Ele que lida. E Ele lida bem, Ele não erra. E Deus não é aquele assim que quando você coloca alguma coisa sobre Ele, Ele se sente responsabilizado e com um baita do problema, porque Deus é todo poder. E também não há nada que Ele faça que o desgaste, porque Ele é eterno. Então Ele pode dar à vontade, que Ele não diminui, Ele não perde. Então Deus é muito diferente da gente. E eu sei que aquilo ali foi completamente diferente. Logo Joaquim se converteu, que era um camarada que era uma vez o pai dele passou por mim e falou: seu Márcio, muito obrigado pelo que o senhor fez pelo meu filho. Eu falei: quem que é o seu filho mesmo? Que eu não lembrava, né? Familiada, faz uma confusão. Ah, é o Joaquim. Quando ele tinha 9 anos de idade, eu tive que fechar o meu bar, porque ele bebia tudo. Aos 9 anos de idade, o pai teve que fechar o bar, porque o menino bebia tudo, tudo quanto é cachaça, tudo, o menino bebia. Aos 42 ou 46, amor, não lembro, anos de idade, o Joaquim se converteu, parou de beber, foi um testemunho naquela comunidade, foi uma reviravolta, também perseguição, ele teve que fugir da comunidade, foi uma coisa, mas a obra de Deus só é feita por Deus. A nossa parte é a parte mais gostosa, é ministrar, é falar da glória dele. Imagina, tem corintiano que fala da glória do seu time, que glória o Corinthians tem? Verdade. Geralmente eu tomo uma vaia quando eu falo isso, né? Essa igreja é santa mesmo. Não. Mas é tão fácil, que nem eu e meu irmão fomos ciclistas, né? E quando a gente se junta, a gente fala daqueles dias. As mulheres tadinhas, né? A minha esposa e a dele, elas falam assim: puxa vida, por que vocês não enumeram a história, né? Aí você só fala: ah, corrida 12, aí todo mundo fica emocionado, né? Porque são sempre as mesmas histórias. E é tão pouca glória, né? Um dia desses eu perguntei para a Damares: amor, onde estão meus troféus? Ela falou: ah, você jogou fora na última mudança. Eu nem lembrava que eu tinha jogado fora. Joguei troféu de campeão brasileiro fora, joguei troféu, porque não, ao longo do tempo não tem significância nenhuma. E até hoje a gente fala daquela glória. Quando eu e meu irmão nos juntamos, enchemos o olho de lágrima. Essa coisa boba de atleta. Rapaz, imagina a glória de Deus, a história do Altíssimo, do Redentor, a beleza do Criador. Se você não vai falar sobre isso, vai falar sobre o quê? Então eu decidi no meu coração, como eu não converto pessoas, eu não convenço corações, eu vou falar como se ele estivesse entendendo. Se ele entendeu, não é problema meu, porque isso só se discerne espiritualmente mesmo, e eu não sei fazer essa conexão, é só o Espírito de Deus que sabe. Não estou nem aí se o cara está entendendo ou não, porque eu estou pregando para a glória de Deus, para eu ser glorificado, honrado, diante da pessoa, diante de mim mesmo, diante das potestades, e quem estiver por perto, Deus vai ser honrado. Eu falo e acabou. Se o cara entendeu ou não, não é problema meu, porque eu não sei fazer o cara entender essas coisas. Isso tira um peso de cima da gente que você não imagina, porque você não fica com a responsabilidade de levar ninguém à cruz, até porque você não sabe fazer isso. Uma das nossas filhas se converteu aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade. Arrepiava o negócio. Era triste.
dentro de casa, e a gente não conseguiu levar nossa filha a Cristo, não consegue levar ninguém a Cristo. Quem consegue levar a Cristo é o Espírito. Você consegue, a gente fala essa terminologia, né? Levar a pessoa a Cristo. Você leva a pessoa ao conhecimento de Cristo. A Cristo, quem leva é Cristo mesmo, no seu Espírito, no poder do Pai, em todas as coisas que a gente entende um pouco e outro pouco, e um muito não. Mas Deus faz a obra. Veja, eu era um missionário de tempo integral, pioneiro, plantador de igreja, no meio de um grupo que nunca tinha recebido o evangelho, chamado, autorizado por Deus, na unção do Espírito do Senhor, porque não existe acontecer o que aconteceu nesses anos se não for por Deus. Então tinha uma autorização do Senhor, enviado pela igreja, com imposição de mãos, como a palavra diz, tudo mais. Igreja Batista em Vila Gerte fez isso lá, e eu errei. Tinha um dia que eu pregava para a salvação do povo, algo que eu nunca fui chamado, e nem você, a fazer. É fácil errar, não é difícil errar. E são muitas vozes, todos os dias vocês lidam com essas vozes. O que a gente tem que fazer é concentrar na palavra, é o que vocês estão fazendo mesmo. Vamos pensar missão e missões, no que é isso. Se é prioridade para Deus, é prioridade para mim. Imagina, Jesus na sua ressurreição, 40 dias, ele só tinha 40 dias e acabou, era a última chance. Ele podia ensinar sobre qualquer assunto, ele só falou de missões. As 6 vezes que ele ensinou de missões. No caminho de Emaús, falou de missões, que foi antes do almoço, no dia da ressurreição, no primeiro domingo, perto da hora do almoço. À tarde do primeiro dia, falou de missões de novo, em Jerusalém. Tomé não estava lá. Uma semana depois, Tomé estava, ele apareceu novamente, de novo, portas fechadas, janelas fechadas, apareceu de novo, paz seja convosco, falou de missões novamente. Aí disse, vai para Galileia que eu vou encontrar com vocês. Foi para Galileia, 2 vezes ensinou de missões, uma com Pedro face a face, e outra vez para todos, que é a grande comissão de Mateus 28, e aí voltou para Jerusalém, e no último dia falou de missões de novo, Atos 1:8, e imediatamente subiu aos céus. 6 vezes ele ensinou naqueles 40 dias, 100% delas sobre missões, todas sobre missões. Ele podia ensinar sobre qualquer coisa, mas só falou de missões. Olha sobre quantos assuntos ele ensinou naqueles 3 anos e meio. A gente pensa que ele vai fazer como objetivo, os grandes cursinhos fazem, né? Resumão, moçada. Está chegando o vestibular, resumão. Aí você vem com aquela apostila apavorante, né? Quem já passou por isso, não sei, mas que dá dor de cabeça, tudo mais. Bom, a primeira vez não, que eu ia para a praia e não estava nem aí com isso. Mas a segunda vez que eu estudei sério, olhando, né, estudando, trabalhando aquele negócio, aí eles passam toda a matéria, rapaz, em 1 mês. O que eles deram em 10 meses, eles passam em 1 mês, assim, te atropelam com aquele negócio. Você imagina que Jesus vai fazer isso. Ensinei tantas coisas, morri, ressuscitei, daqui a pouco vou aos céus, 40 dias. É a última chance. É resumão, não é isso que você imagina? Só falou de uma matéria. Uma. Será que é prioridade para ele? Claro que é. Querido, se é prioridade para ele, é prioridade para você. Você que se chama de filho e servo, tem que ser prioridade para você. Tem que ser. Então tem que pensar missões, porque o mundo não vai te fazer pensar missões. Teu emprego não vai te fazer pensar missões. Seu colégio não vai, sua faculdade não vai. E em lugar nenhum. E mesmo no grupo de aposentados que você frequenta para bater um papo, o pessoal não vai falar, rapaz, vamos conversar um pouquinho sobre missões aqui. Não vai. Quantas vezes o papo é sobre missões? Quando você senta mesmo numa roda de crente. Quantas vezes? Né? Puxa, que legal, estratégia, isso aqui, antropologia, isso aqui, enviar. Como é que é essa missão de enviar? Como é que a gente está fazendo? Rapaz, que entusiasmante, olha o que aconteceu lá no campo, tal, e traz uma notícia fresquinha. Nunca rola isso. Nunca rola isso, e é o único motivo da gente estar na terra. Se não fosse isso, a gente já podia estar no céu. Percebe? É uma prioridade absoluta e não passa pela nossa vida. Se nós não formos intencionais, nós vamos errar miseravelmente o alvo da nossa permanência na terra como cidadãos dos céus. E vai ser triste,
Porque a hora que cair a ficha, você fala, rapaz, onde é que eu estava com a cabeça? Aí já não dá mais, entendeu? Então a hora é agora. Eu percebi isso e falei, Deus, eu estou aqui, eu não sei fazer nada, me senti extremamente honrado em Deus me chamar para o ministério. Eu sou todo, agora não, né? Mas ainda amo o esporte, a minha coluna que não gosta muito, mas pratiquei 23 esportes, eu gosto de esporte, eu já estava todo agendado para voar lá de asa delta, tal, amigo meu ia me dar um cursinho rápido para eu voar lá em Santos, tem um lugar em São Vicente que a gente voa, e quando ali, já tudo planejadinho, Deus me chamou para o ministério, rapaz, eu nunca voei até hoje, porque eu pensei assim, não, que isso, minha vida tem significado, tem importância, e a vida de todos nós tem significado, importância, porque Deus chamou cada um de vocês para cumprir uma tarefa que só você pode fazer, só você, mais ninguém. Se todas as pessoas, todos os cristãos, fossem cheios do Espírito Santo, e andasse do jeito que Deus quer que ande, e fizesse o que Deus quer que faça, se viesse um ET aí qualquer, que tivesse um pingo de inteligência, e lesse o universo, ele ia desenhar Deus muito perto do que Deus é. Porque gente que obedece tem cara de Deus, tem cara de reino, se parece com ele. Jesus falou, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se nós amarmos uns aos outros, já vamos reconhecer que somos seus discípulos. As pessoas vão ler Deus na gente, é ele que diz, não sou eu. Agora imagina, bom, é o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tive cachumba e não soube. A minha filha teve cachumba, eu isolei ela. Ela falou, ai papai, até chorou, você vai me deixar aqui isolada? Vou, tu não vai passar cachumba para o mundo não. Coloquei ela no quartinho, que é o quartinho da quietude lá em casa, o quartinho da oração, ninguém morava lá, só para estudar, quietar e receber uma visita ocasionalmente. Elas moravam empoleiradas num quarto só, mas aquele quartinho era separado para isso. Isolei lá, também virou quarto de hospital. Coloquei ela lá, só eu entrava lá, dava comida para ela, saía correndo, orava por ela e saía, tal. Quem pegou cachumba no mundo inteiro dela? Eu. Só que eu não sabia. Então eu estava estudando para uma conferência missionária, meu pai mexendo com não sei o que lá, a gente acabava de mudar para aquela casa, e de repente desabou uma peça grande de madeira. E aí eu fui lá ajudar, peguei a peça, levantei, a hora que eu estiquei assim, eu percebi que eu estava com cachumba. Na parte de baixo, foi como se duas facas entrassem assim, sabe? E aí, rapaz, aquele negócio ficou horrível, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Era o que o pessoal fala, cachumba desceu nada, eu que fiz ela descer. Aí eu tinha que pregar na Austrália, tinha que passar umas 5 semanas na Austrália. E as meninas, né, tinham o quê? 12, 14 anos de idade. Ah, papai, tira foto de canguru lá pra gente. E eu com aquela máquina de câmera de plástico, sabe, que tu compra assim num canto por R$1,99, tira 10 fotos e revela como câmera e tudo. Eu com aquela câmera maravilhosa para tirar foto de canguru. Aí lá fui eu. Eu não esqueço dessa história, vocês vão entender por que já já. Aquele monte de canguru lá, e eu olhava assim, nem via o canguru. Eu falei, rapaz, não vai dar para ver nada. Aí eu vou dizer para as minhas, tá vendo esse pontinho preto? É um canguru. Vou, papai, dá licença. Tenho 12 anos de idade, não tenho 8. E aí eu tinha que chegar mais perto do canguru. Aí eu ia lá. E o canguru, tum, 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 se mandava. Aí eu de novo. E o canguru, tum, tum, tum. E ia embora de novo. Eu estudei muito antropologia, dou aula em antropologia, então eu pensei assim, rapaz, eu estou assustando esse canguru. Por quê? Se você está andando na rua e vem um cara assim na tua direção, você corre. Era isso que o canguru estava vendo, um cara esquisito. Aí eu fiz, em vez de correr, eu vou pular. Aí o canguru parado. Rapaz, se você ver a foto, você vai ficar impressionado. Eu cheguei pertinho do canguru. E o canguru achou normal, quer dizer, meio normal, né? Quem não achou normal é a mulher que estava me filmando. Eu não esqueço dessa história porque eu tive que pular com cachumba, entendeu? Então essa parte da história eu não esqueço. O que eu quero dizer com isso é que o canguru não estranhou. Mas se eu estivesse no meio de uma rua, rapaz, não ia sobrar ninguém na minha calçada. Ia voar gente para tudo quanto é lado. Por quê?
porque é esquisito, é anacrônico, não combina. Igreja de Jesus sem obedecer a Jesus é esquisita, anacrônica, não combina, ela assusta. As pessoas olham e veem uma coisa toda deforme e falam: rapaz, se isso é o corpo de Cristo, não quero ser daí. Sabe, um corpo todo torto, esquisito. Quando a gente foca no que tem que focar, faz o que tem que fazer, obedece como tem que obedecer, é o contrário. É um corpo harmônico, tem lógica, faz bem e atrai. Então o corpo de Cristo só é atraente se ele for um corpo assim, saudável, que se comporta como deveria comportar. Senão assusta, pessoal. Assusta, o pessoal corre. Então quando a gente fala assim: igreja que faz missões cresce, não é uma barganha assim: faz missões e vou fazer crescer. Não é assim que Deus faz. Eu vou te recompensar com crescimento, recompensar a sua obediência com crescimento. Nem é isso tampouco. É porque funciona mesmo. Vou contar a historinha do Oswald Smith. Oswald Smith People's Church, que é uma das igrejas mais missionárias do mundo até hoje, né? Tinha uma vez que eu preguei lá, eles tinham mais de 800 missionários. Charles Price é o ministro hoje, né? O filho do Oswald Smith. O Paul Smith foi o pastor, mas por pouco tempo faleceu também. E aí esse Charles Price, trouxeram ele da Inglaterra, um baita, um pastorzão, um bom professor de Bíblia, é um cara tremendo. Aliás, a última conferência que eu falei lá, quem abriu a conferência foi o filho do Billy Graham, e quem fechou foi eu. Aí eles falaram assim: vamos levar um cara bem crente, um bem babaca, para todo mundo saber que missões pode ser feito com qualquer tipo de matéria-prima. Aí colocaram o Franklin Graham e o Márcio Garcia para abrir e fechar a conferência, para o pessoal saber que missões é feito com qualquer tipo de matéria. E eles tinham quase 1000 missionários nessa época, sustentados. É uma das igrejas mais missionárias do mundo, muito bonita e tudo mais. E ela começou assim. O missionário estava lá, o cara queria muito ser missionário, e ele foi rejeitado por tudo quanto é agência, porque era muito doente, muito isso, muito aquilo, não podia ser missionário. Ele falou: se eu não posso ir, eu posso enviar. Então foi ser pastor para enviar. Quero enviar. Essa é a história do Oswald Smith. E aí ele começou a pregar. Ele chegou logo no começo, isso está num dos livros dele, tá? Aí eu não conversei, eu não conhecia ele, só conhecia o Paul Smith. Quando eu cheguei na igreja, o Oswald Smith já tinha morrido. A primeira vez que eu preguei lá. Aí o Oswald Smith chegou na igreja, não é uma igreja pequena, esquisita, e tinha tanto pecado, que ele falou: rapaz, não sei nem por onde eu começo. E como ele não sabia mesmo, ele falou: bom, como eu não sei, orou, e continuou não sabendo, ele falou: bom, vou pregar as missões então, né? E pregou missões. Chegou na quarta-feira, não sabia de novo, pregou missões de novo. Outro domingo também orou, que pecado que eu ataco, também não soube, não ia fazer nada na dúvida, porque o que não provém de fé é pecado, pregou missões de novo. 3 meses, ele falou missões em todos os cultos, e nunca precisou falar de pecado na vida dele. O povo foi se constrangendo, se quebrantando. A gente tem significado, a gente tem porquê, a gente tem que andar a vida reta, a gente tem que prestar, para poder, e foram se quebrando diante de Deus, se quebrando, e deu essa igreja maravilhosa até hoje, lá no centro de Toronto, no Canadá. Igreja dos povos, né? Tem gente de tudo quanto é cor, tudo quanto é, tem gente para todo quanto é gosto lá dentro, né? Muito linda a igreja, extremamente missionária, uma pessoa que pensou missões. Então o crescimento não vem na barganha de você me obedece, eu vou ser bonzinho, vou fazer crescer. Não é por causa disso. É porque o corpo fica belo, fica harmônico. As pessoas olham e querem andar com esse tipo de gente. Atrai, faz bem. Então que vocês sejam assim, e muito assim, e sempre assim. Comigo, eu percebi a necessidade desse grupo. Foi em maio de 81. Eu tinha largado a faculdade de engenharia, uma rápida passagem por oceanografia, não cheguei nem a ir para a faculdade, só o desejo de ir, e aí fui para o seminário. Tinha me convertido há pouco tempo, e a Damares, eu me apaixonei perdidamente pela Damares em 3 horas. Eu achei que demorou bastante assim, porque eu estava meio desconfiado só, senão teria sido muito antes.
E eu, antes de me converter, eu tinha sido muito namorador. Moleque, atleta, motoqueiro, riquinho. Então você tem um monte de namorada, né? Mesmo sendo baixinho e feio. Aí, é que naquele tempo eu era mais alto. É que eu fiquei humilde e fiquei assim, mais baixo. E aí, quando eu cheguei em casa, juntei a família e falei assim: encontrei a mulher com quem eu vou casar. Aí todo mundo rachou o bico, deu risada. Minha mãe ficou branca. Mãe sabe, né? Aí me chamou num canto e falou: Márcio, você está falando sério? Eu falei: estou falando super sério, né? E 3 anos e meio depois a gente casou. Claro que ela não queria nem saber de mim, né? Esse moleque novo convertido, motoqueiro, cabeludo, e ela lá no seminário, toda bonitinha, eu ainda falando gíria, não sabia hino de cor, nunca vou te perdoar por isso, mas tudo bem. Essa é uma piadinha particular aqui. E ela, coitadinha, nem pode se defender, né? Só eu estou com o microfone. Rapaz, eu estava lá no seminário, a Damares fazia faculdade teológica batista em São Paulo, eu estudava missões no Palavra da Vida. Primeira conferência missionária, chegou um camarada lá, todo atrapalhado. O pessoal deu risada beça, porque ele ia passar uns slides, aqueles slides antigos que tu encaixa e vai rodando, e virou aquele negócio, espalhou 80 slides. Espalhou 80 slides, tudo bem, mas você começar a juntar no meio da pregação é outra coisa, né? Então o pessoal riu muito. E ao contrário de mim, eu fiquei muito tocado com o que o cara falou. Ele falou que ele estava plantando uma igreja e ao redor da igreja ele havia percebido um grupo que nunca tinha ouvido o evangelho, de pescadores, que depois a gente batizou de pescador artesanal, né? E ele se sentia responsável de alcançá-los, mas não tinha tempo. Ele precisava para alguém ajudar na igreja e alguém que o ajudasse no ministério de barco, que ele falou, chamou de ministério de barco na época, né? E eu não pensei em nada de barco, só pensei nos pescadores. Aquele negócio entrou no meu coração em maio de 81 e nunca mais saiu. Daquele dia em diante, eu não conseguia orar sem orar pelos pescadores. Eu ia agradecer pelo meu café da manhã, tinha que orar pelos pescadores. E orar pela minha namorada, futura esposa, né? E tinha que orar pelos pescadores. Aquele negócio foi tomando conta do meu coração. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei assim: rapaz, eu sempre gostei do mar, sempre gostei dos caiçaras. E de repente esse negócio é muito conveniente, será que não é do meu coração? Eu achei que fosse, não compartilhei com ninguém. A Damares só ouviu isso da minha boca em janeiro do ano seguinte, para vocês fazerem uma ideia. Eu montei uma equipe, eu não pude ir, porque para ajudar aquele camarada lá a chegar nas ilhas, começar a chegar nas ilhas. Montei uma equipe no Palavra da Vida, mas estava plantando uma igreja em Santos, tinha um acordo com a minha igreja de que tinha que gastar o tempo de estágio lá, plantando aquela igreja, que hoje é uma igreja mesmo, no morro lá em Santos. E aí montei a equipe, mandamos a equipe para lá. Perto da equipe sair, eu falei para o líder, que é o fundador da MEVA, Missão Evangélica Amazônia, o seu Nilo Hawkins, falei: seu Nilo, eu preciso de um músico, porque é muito importante música, né, para gente, para povos assim, um pouco mais isolados, mais simples, do sertão, do interior, pescador, ribeirinho, a música é uma coisa muito importante para eles. Parece que quanto mais perto da natureza, mais a música é influente para um grupo, quando você o alcança e etc. Preciso de um músico. Aí ele falou: Márcio, tem 2 músicos, com aquele sotaque americano dele, tem 2 músicos indo para a Argentina. Um toca piano, o outro violão. Eu falei: piano, canoa? Seu Nilo, me dá o violão, né? Manda o cara do violão para mim. Aí ele falou: é a Damares. A Damares? É a Damares, a violão. Rapaz, aí eu falei: Deus, o Senhor vai chamar essa mulher. Como o Senhor me chamou, o Senhor vai chamar. Porque eu não queria conversar com ela sobre o meu chamado, porque ela é dócil. Ela ia dizer vamos, mas quem sabe eu estaria chamando e não Deus. E se Deus realmente nos levasse àquele ministério, seria duro mesmo, difícil, extremamente desconfortável, pobreza e etc. E se eu a chamasse um dia, talvez tudo isso fosse ser um peso muito grande para enfrentar por mim. Mas se Deus chamasse, ela enfrentaria qualquer coisa. E aí eu falei: Deus vai chamar. Aí fiquei todo animado. E só que a Damares tem uns detalhezinhos. Ela era extremamente alérgica à picada de mosquito. E onde não tem mosquito, os pastores já chegaram. Desculpa, brincadeira.
Meu, você vai para campo missionário, você vai encarar a mosquitada. Ela era aquele tempo de Melissa, sandalinha Melissa, que acho que até voltou um tempo desse, e ela estava com um pezinho descalço quando eu conheci, porque ela tinha tomado 2 picadas de mosquito no pé, e a Melissa não entrou. Imagina a alergia da menina. E lá onde nós morávamos, a Convenção Mundial dos Mosquitos era feita na frente de casa. Era mosquito de todo tipo, tamanho, cor e som. Dava vontade de reger, sabe? Aí eu falei, rapaz, essa mulher, ela vai sofrer demais, vai desistir, mas aí comecei a orar, Deus, protege dos mosquitos, protege, foi a equipe. Aí a primeira cartinha dela, amor, eu não tomei nenhuma picada de mosquito ainda. Eu, aleluia, glória a Deus, o Senhor é grande. A segunda, amor, eu estou coberta de picada de mosquito no corpo inteiro. Mas esse povo nunca ouviu do Evangelho. Nós relemos a carta, né, o mês passado. Esse povo nunca ouviu do Evangelho. Alguém tem que vir aqui ministrar. E falou da grande necessidade, né? Aí eu peguei o telefone, eles estavam voltando do mar para a casa do missionário, eu liguei para lá e coloquei meu coração para ela. Eu falei, olha, desde maio isso vem acontecendo comigo, A próxima carta dela foi, para vir aqui como missionário são essas as características, e você tem praticamente todas. E colocou as características de um missionário lá, e acertou, né, amor? É mais ou menos aquilo lá mesmo. E aí Deus foi trazendo corpo a esse negócio, colocamos os nossos pastores, fizemos nossos pastores saber do que havia no nosso coração. O meu pastor respondeu imediatamente, já começou a me mandar uma vez por mês para uma das vilas de pescadores para plantar uma igreja que seria a congregação da nossa igreja. E a igreja começou a orar, interceder por isso. Eu fazia um monte de coisas na primeira igreja batista de Santos. Eu era responsável por evangelismo, culto da praça, trabalhava com os adolescentes na escola dominical, plantava essa igreja no morro e era responsável pela integração de novos convertidos. Então eu tinha 5 responsabilidades grandes na igreja, além de pregar, tudo mais. E o pessoal só me parava nos corredores para perguntar dos pescadores. E os pescadores? E os pescadores? Então Deus trouxe visão à igreja. Cadê o rapaz da Líbia? Tá aí não tá, né? Acho que não. Então essas são coisas que você tem que pensar. Quando você está pensando em ser um missionário e se envolver, o que é chamado? Esses são elementos do chamado. Você tem aquilo no coração, existe uma resposta comunitária, coletiva daqueles que te amam, enquanto você compartilha, tem que compartilhar. Por exemplo, no envio de Paulo, o Espírito diz à igreja, separai-me agora Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Não falou qual era, porque o povo já sabia. Paulo e Barnabé compartilhavam. Eles viviam falando, olha, tem gente que não ouviu do Evangelho ainda, vocês são gentios, receberam o Evangelho, tem muitos gentios em muitos lugares que nunca ouviram do Evangelho, com certeza compartilhavam. Tanto é que o Espírito nunca falou, pode ler lá o envio deles, o Espírito não fala para onde, ele só diz que chamou e o tempo, separai-me agora Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado, então jejuando eles e orando, impuseram as mãos, aí o Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Chamados pelo Espírito, momento do Espírito, enviados pelo Espírito. E o Espírito não falou nenhuma vez o que eles tinham que fazer, porque já sabiam. Eles, a igreja, foi um processo. Não é assim, de repente o Espírito fala, pensando bem, acho que vou te mandar para... E aí tu sai. Não é assim que acontece. Ele vai falando ao seu coração, vai lhe preparando, vai dando uma resposta coletiva ao grupo, aqueles que te amam e que são cheios do Espírito de Deus, até que um ponto que você vai. A gente obedeceu todo esse processo. Fomos obedecendo, aí era só eu e Damares por enquanto, né? E daí fomos, a gente tinha recurso, né? Compramos eu abri mão de algumas coisas que eu tinha, para os meus irmãos, e aí compramos uma casinha numa vila de pescadores. Geralmente o pessoal mora na cidade e eventualmente vai para lá. A gente achou que tinha que morar lá, no lugar. Começamos nessa vila de pescadores, casamos, né? Passamos a lua de mel numa cidade, não sei se vocês conhecem, Serra Negra. Passamos a lua de mel aqui. Apesar de metade da lua de mel, porque ela ficou doente, coitadinha,
3 dias da lua de mel dela foi naquele hospital que tem ali, tomando soro. Aliás, foi até romântico, porque um dia a enfermeira entrou, e ela tomando soro, e eu do lado, abraçadinho com ela na maca. Aí ela ficou com pena e arrumou um quartinho só para nós. Tadinho, vocês estão em lua de mel? Arrumou um quartinho assim, reservado para a gente. Então, a gente teve romance na nossa lua de mel até no hospital. E aí acabou a lua de mel, fomos lá para a vila, para a nossa casinha, começamos a ministrar, plantar a igreja, já vínhamos fazendo assim de tempo parcial, né, aos finais de semana, e começamos a viajar de barco, e descobrimos que não havia meia dúzia de comunidades, mas 62 só ali, e começamos a pensar, e que tal o resto do Brasil? Deve haver muitas outras comunidades. E aí eu queria mostrar alguns slides, se vocês pudessem apagar aqui, alguns slides que falam um pouco da missão. Isaías 42, a Bíblia fala para a gente não esquecer de proclamar sua glória nas ilhas, porque é tão perigoso, tão arriscado, que acho que Deus falou, eu vou mandar ir para todo mundo, mas vou repetir para ir para as ilhas, porque acho que esse pessoal não vai chegar lá muito voluntariamente, porque é risco, né? Você pega a mar que não queria. A nossa família era assim antigamente, linda, né? Um monte de mulher, aí os caras chegaram, enfeiaram a família, mas levaram as meninas e estão cuidando bem delas, louvado seja Deus. Os netos chegaram, e é bom ver esse negócio acontecendo. Todas elas estão envolvidas em missões, cada uma no lugar. Esse casal em particular está numa vila de pescadores, fazendo um trabalho super legal. Mas essa é uma foto daqueles dias, dos primeiros dias. É nesse barco que a gente morava. Aí o pessoal fala assim, puxa, mas não tinha nem banheiro? Não, não tinha. A borda direita do barco era o masculino, a borda esquerda o feminino. E dia que estava ventando, o bidê era de graça. O nosso alvo era alcançar toda a costa brasileira. Mas imagina, nós tínhamos 23 anos de idade, a gente não podia falar isso, né? Ia aparecer dois megalomaníacos. A gente quer alcançar milhares de comunidades em 8.000 quilômetros e temos 23 anos de idade e nunca fizemos nada. Quer dizer, fizeram nada não, porque ela fazia ministério há muito tempo, eu já tinha plantado na igreja, aí vai. Mas aí a gente começou a compartilhar a partir dessa experiência. Fomos para o Montão do Trigo, o líder jovem da comunidade se converteu durante a pesquisa, discipulamos ele, às vezes com fita que a gente mandava, fazendo visitas. Esse camarada hoje é o pastor da igreja local, e ele se converteu na primeira vez que eu pisei lá. Eu pensei, quantos outros semelhantes a esses existem na costa brasileira? Só que numa viagem ainda mais quase morremos. Foi bem perto mesmo. Para vocês fazerem uma ideia, o motor parou onde não devia parar. Aliás, o motor só para onde não devia parar, né? Nunca faz assim, foi uma benção, entrei em casa e o motor fundiu. Nunca é assim, né? Eu acho que deve ser uma coisa de fábrica. Ele já sai programado para, no pior dia, chovendo, que você esqueceu o celular, ele funde. Com a gente foi assim, a gente lá no meio do mar, num lugar terrível, ondas perigosas mesmo, o motor para, a gente fica à deriva, jogamos a âncora não segurou, o barco ia sendo arrastado para cima de umas pedras, longe da praia. Era um momento apavorante, sabe? Eu acho que eu não morreria porque eu nado muito bem, mas o barco a gente ia perder, ia ser um desastre terrível. E a Damares não sabe nadar, quer dizer, ela nada, né? Até a parede ali, garantido. Agora ela me culpa, porque ela fala, você que me ensinou. Então eu não posso nem dizer que ela não sabe nadar, porque a culpa é minha. Mas ela naquele tempo não nadava nada, agora nada um pouquinho. E quando eu, no meio daquela correria, eu olho para a Damares, ela tá, olha só como ela tá, de maiô vermelho, touca de natação, colete salva-vidas, 2 mãozinhas em cima do joelho, com aqueles olhinhos pretos arregalados, olhando para mim, esperando a hora de mandar eu pular na água. Era tão drástica, aí eu tive que rir, cara, no meio daquela correria toda. Olha que eu vi ela de maiô e toquinho de natação combinando, eu rachei o bico. Aí fui lá, fizemos uma coisa que não se faz, produzimos um resfriamento rápido no motor, tinha uma possibilidade de ser superaquecimento, conseguimos sair dali mal e mal, paramos numa vila. Olha, essa barra onde a gente entrou, barra é aquele acidente geográfico entre a saída de um rio no oceano. Então o rio está saindo com velocidade e o mar está entrando com velocidade. Então são duas correntes invertidas, uma contra a outra. As ondas são altas, geralmente é lugar raso, porque assoreamento, né, o rio está levando areia para lá e o mar não deixa a areia passar. Então é raso, as ondas crescem mais ainda, difícil de navegar com ondas grandes. Terrível aquele lugar.
Em 86, naqueles dias que a gente estava por lá, 17 pescadores morreram naquela barra. Pescador, gente que passa ali todo dia. E a gente entrando lá com a barra terrível, ninguém estava passando naquele dia e com o motor falhando. Olha, de novo a gente quase morreu. Já tinha quase morrido ali, quase morreu aqui, ainda bem que ela estava de touca de natação. Aí conseguimos entrar e paramos no Superagui. Damares ficou cozinhando no barco, eu e o Jaime descemos, estava com a gente o Jaime, aquele missionário que você viu aqui, né? O Jaime, esse camarada aqui, estava com a gente. Aí descemos na vila e tinha um camarada que vinha dizendo que a gente era lobo, enviado de Satanás, enquanto a gente evangelizava aquela comunidade, e esse cara veio na nossa direção. Falei, pronto, escapamos 2 vezes, vamos morrer na mão do cara agora, né? E o cara vem rápido, embalado na nossa direção. Aí a gente sempre ama o povo, né? Ama de paixão mesmo. Eu falei, queridos, cumprimentei ele. Ele estava muito emocionado e falou assim, vocês podem ir na minha casa e contar aquela história de novo? Eu falei, podemos. Aí entramos na casa dele, falamos da graça, ele chorando, recebeu a Cristo. Ele estava com câncer, ele não sabia, esse camarada morreu semanas depois. E aí fizemos tudo que tinha que fazer na vila, voltamos, a Damares tinha um almocinho, almoçamos, e pilotando de volta, eram umas 11 horas, né, que eu tinha ali para meditar, pilotando de volta, eu pensei, que tal se a gente tivesse morrido? Porque no nosso acordo de ser usado para a glória de Deus, é com vida ou morte, não importa, é como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, essa é a ideia. E aí eu pensei, que tal se a gente tivesse morrido? Quanto tempo ia demorar para alguém encontrar esse povo de novo, tomar iniciativa, comprar um barco, montar uma equipe e passar a evangelizar? Eu acho que a gente não pode ser um grupo de missionários, tem que ser uma agência. Daí a primeira vez que eu pensei MEAP na minha vida, tinha 24 anos de idade. E eu pensei em MEP, Missão Evangélica Entre Pescadores. Aí no processo que alguém falou, vamos colocar assistência, porque a gente vai alcançar esse pessoal integralmente, e isso vai ser bom para o governo, tudo mais e tal. Aí virou MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Nasceu assim humilde, mas um bando de gente, percebemos nós, escrevemos uma carta de visão, olha, é isso que a gente está pensando, o que vocês acham? Para todas as pessoas que intercediam por nós, isso é ímpeto da nossa juventude, ou vocês acham que é a vontade de Deus? Recebemos 40 cartas de volta, todas elas disseram, a gente acha que isso é vontade de Deus, e se precisar de mim, é só falar. 70% daquelas cartas vinham de uma região em particular. Eu falei, acho que Deus está soprando o vento de visão dele lá. Para lá que eu fui, comecei a reunir aquele pessoal, 1 ano e meio depois nasceu a MEAP. Em abril, 19 de abril de 86. Aí a gente pesquisou a costa brasileira inteira. Para quem conhece o Carlinhos Queiroz, esse aqui tinha um pouco de cabelo ainda nesses dias, é um grande homem de Deus, foi coordenador de visão mundial há muito tempo no Brasil, é um dos melhores pregadores que eu já ouvi na minha vida. Aí a Asas de Socorro emprestou os aviõezinhos, os pilotos. Aliás, na verdade, esse é o filho do Alan Bachman, é o Paul Bachman, é outro mega nome de missões no Brasil e no mundo. Ele estava aprendendo a pilotar. Então ficou barato por causa disso, porque enquanto ele voava, ele tinha as horas de voo que ele pagava. A gente só pagava o combustível do avião, mais nada. Ficou bom para todo mundo. Só que ele pilotava, rapaz, tomei cada susto. Mas tá gravando, né? Viu? Ô Paul, rapaz, você quase matou a gente lá na barreira do inferno. Teve um aeroporto lá que a gente foi pousar, que basicamente falando, é uma base aérea da nossa a Força Aérea, né? Então tem que pedir um monte de permissões para pousar lá. E é um platô. A gente vinha pousando, a campainha de stall já tocando, que significa, se diminuir a velocidade você cai, né? E aí é um platô, então tem uma montanha assim, e aí o platô. A gente está chegando perto, não sei o que aconteceu, que a gente desceu em vez de subir. A gente desceu e aí tinha uma montanha na nossa frente. Aí eu acho que foi o outro piloto, não sei, ele puxou e foi a primeira vez que eu pousei para cima, em vez de pousar para baixo. Bom, aconteceu um monte de coisa naquela viagem, mas nós chegamos sãos e salvos e descobrimos mais centenas de comunidades. Ao todo, eram milhares e milhares de comunidades. Fomos por terra, por mar, e aí descobrimos que 2006 daquelas milhares e milhares de comunidades não tinham o evangelho. E é um povo simples, o pescador artesanal.
Ele não é igual o pescador que você conhece em Santos, em São Vicente, que tem barco grande, computador a bordo. É gente simples mesmo, faz a própria canoa de um pau só, próprio remo, vive em lugares pobres, simples. Esse aqui, por exemplo, é um fogão a barro, né, que nem todo mundo tem, só que portátil. Olha a criatividade dos caras. Pegaram uma lata aqui tá claro, aqui tá difícil de ver. Pegaram uma latinha de tinta, colocaram barro por dentro e aí eles levam o fogão para lá e para cá. Um fogão a barro portátil. Olha, esse povo é gênio. É muito legal mesmo. Às vezes eles virem à beira da pobreza absoluta, mas isso é uma exceção. Tanto quanto isso é uma exceção, que é uma vila muito requintada. Então, todas as comunidades de pescadores, quando eu falo pescador artesanal, estão entre essa e essa realidade, para você fazer uma ideia do que a gente está falando. Hoje a MEAP tem 27 embarcações e nós nos prestamos ao evangelismo. Vamos evangelizar aonde a gente estiver. E os missionários não moram numa cidade e vão eventualmente lá. Eles moram no meio do povo, moram nas vilas e evangelizam de vila para vila. Então o camarada come a mesma comida, anda nos mesmos lugares, visita as pessoas nos seus ambientes, tem a mesma cor, o mesmo cheiro, alcança todas as comunidades, todas as idades. Eventualmente o povo se converte, é batizado e as igrejas vão nascendo, cada uma no lugar, cada uma com o seu jeitão diferente de adorar. Mesmo lugares onde antes eles adoravam Iemanjá, agora estão louvando a Deus de todo o coração, livres, absolutamente livres das trevas. É muito lindo ver o que está acontecendo. Hoje a MEAP tem 110 missionários, 9 bases missionárias, 8 escritórios de mobilização em 7 estados do Brasil. Aonde você não vê MEAP é que a igreja brasileira está lá. Por 2 anos nós escrevemos uma carta que ia para 100 e poucas igrejas, 1.100 e poucas igrejas em toda a costa brasileira que estavam nas grandes cidades, motivando-las a chegar às comunidades de pescadores nas suas regiões. Nós já tínhamos os mapas, já tínhamos tudo, e aí um monte de igrejas responderam a esse chamado e plantaram mais igrejas, claro, não uma, né, mas todas juntas do que a MEAP plantou. Muito bonito ver. Bom, a MEAP planta igrejas em todas as 9 áreas, são 29 centros de treinamento de nativos. Alguns centros de treinamento são muito legaisinhos, outros são muito simples, mas gente que está sendo treinada para ser missionário, ou entre pescadores ou em outros lugares. 64 projetos sociais, eu acho que estamos chegando a 70 projetos. Alguns deles são projetos médicos, são 1.600 voluntários todos os anos. Então, com gente como da sua igreja, você monta uma equipe e vai para lá, como fizeram algum tempo atrás, são 1.600 pessoas desse tipo por ano. Aí você fala assim, puxa vida, por que a MEAP recebe tantos voluntários? A Asas de Socorro, que é a segunda agência brasileira que mais trabalha com voluntários, trabalha com 500 por ano. Porque a MEAP trabalha com o triplo da segunda colocada, vamos dizer assim. Porque nós queremos servir a igreja, não só ser servidos pela igreja. Nós queremos que a igreja tenha oportunidade de ter experiências missionárias. E muitas das equipes, para falar a verdade, muitas não, algumas mais atrapalham do que ajudam. Mas muitas delas mais ajudam do que atrapalham. Outras são neutras, a gente nunca sabe. Mas todas são servidas. E o nosso objetivo é servir as igrejas. Mas quando a equipe vai lá de coração, é uma bênção. Hoje eu conheço líderes lá que se converteram com equipes. Teve membros de equipes que por anos as pessoas perguntavam pelo nome deles. E tal pessoa, Márcio, você tem visto? Né? Lembra Nivan? 3, 4 anos depois o pessoal do Puruquara ainda perguntando pela Nivan. A mulher passou lá 3 dias e 4 anos depois ainda perguntava por ela. Olha a influência, né? O Vitor, o Vilalba, foi outro, né? Que o pessoal... Eu sei porque o pessoal... Imagina para lembrar o nome do pessoal, hein? Como eles marcaram, né? Porque eu não lembro. Custódio, esse camarada, ele passou lá, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu levei, ele fazia dentaduras, né? Era protético. E eu levei na comunidade e na hora que nós estávamos indo embora, o pessoal veio se despedir da gente, homem, macho, pescador, rude, chorando, dando tchau pra gente. Eu falei, Deus, eu tenho um camarada especial dentro desse barco. Graças a Deus, hoje é o nosso líder lá no Amapá, no Pará, né? Tem feito uma obra linda lá. Mas as equipes são fantásticas, muitas vezes.
E não precisa ser médico, dentista, não importa a profissão que você tiver, você sempre pode ir lá ajudar. Esse é o barco clínico, né? Tem 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos, tem uma farmácia, uma sala de esterilização, sala de espera, tudo dentro do barco. O barco está ali e o pessoal evangelizando aqui fora. Tudo é assim na MEAP, tudo tem que fazer discípulos. Deus nos chamou para fazer discípulos. Então todos os quase 70 projetos sociais fazem discípulos. Se não fizer discípulo, a gente reescreve. Porque o nosso ministério, a nossa visão é integral. Corpo, alma, espírito, como Jesus fez. Cuidou do povo integralmente. Por isso você vai ver casas, por exemplo, a casa da mulher era assim, ficou assim. Hoje a MEAP já fez 45 casas e tem hoje estamos construindo uma vilazinha com 8 lá na Bahia. Então era assim a casa da Dona Maria do Supercílio, o pessoal chegou lá, trabalhou duro, 11 dias depois a casa estava assim. Né? Dá para fazer. Aliás, eu falei com o Alexandre, que é pedreiro ontem, que de repente vocês montam uma equipe e colocam o Alexandre lá. A gente vai deixar o alicerce pronto, ele levanta os cantos e vocês vão colocando as paredes. Ah, não sei como fazer. Não, a gente ensina, não tem problema. Vai sair todo mundo pedreiro de lá. E aí no final você deixa a chave na mão de uma viúva que tinha o barraquinho dela caindo em cima da cabeça dela. E quem ganhou foi você. Você nunca mais vai ser o mesmo. Vai fazer um pouco de diferença para aquela viúva e muita diferença para você. Então vale a pena se envolver e essa é uma possibilidade para essa igreja. Dá para fazer. Vocês até já têm um pedreiro para levantar canto e rebocar. A MEAP doa coisa, sim, porque existe uma necessidade imediata, mas o principal é o desenvolvimento comunitário. Por isso que existem tantos centros de treinamento na missão, não importa que área, escolas, centros sociais, e nesses centros sociais as pessoas recebem cursos, e todo mundo que dá curso é um cristão sério. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou dar um curso, chegou energia elétrica numa comunidade, e aí o pessoal vai querer energia dentro da casa deles, nunca viram um fio na vida. Eu vou telefonar para o pastor e falou: pastor, tem um eletricista crente aí, não um crente eletricista crente, aí na igreja, um camarada, tem o Marcel, manda aí para mim. A igreja vai dar um racha aqui, vai mandar o cara para lá, aí ele vai chegar lá e vai dar aula de eletricidade. E junto com isso vai compartilhar por que ele está lá. Vai falar da sua vida, dos seus propósitos, das suas intenções, das suas prioridades e vai evangelizar junto. Tudo é assim, tem que vir junto. As creches é um ministério que eu amo de paixão. Começamos os trabalhos com crianças, que hoje são assim dezenas, né? Alguns muito bem elaborados e modelos, inclusive, para o município. Essa creche foi copiada, graças a Deus, o modelo dela pelo governo, e eles fizeram uma muito parecida, porque como nós só recebemos os pobres dos pobres, o pessoal que tinha condições queria colocar as crianças e não podiam, mas eles queriam, porque agora os pobres dos pobres são mais espertos do que os filhos deles, então eles perceberam que a creche funcionava. Para vocês fazerem uma ideia, uma vez a diretora, não é desse lugar não, é de um outro lugar, desse lugar aí, Barcelos, a diretora da escola local foi lá conversar com as nossas missionárias e falaram: olha, eu não sou crente, para falar a verdade eu nem gosto de crente, eu estou há 11 anos nessa comunidade, as crianças com quem vocês trabalham, desculpa, eu vou usar a palavra que ela usou, tá? Sempre foram lixo aqui, nunca foram nada, abusadas, jogadas, largadas, nunca aprenderam nada, sempre doentes. Depois que vocês chegaram e começaram a cuidar delas, são os meus alunos mais brilhantes. E eles vão liderar essa comunidade um dia. Eu quero saber o que vocês estão fazendo com essas crianças. Você tem tempo para escutar? E falaram do amor de Deus, falaram do que a gente fazia com as crianças. Então é assim, os ministérios acabam sendo modelo para o município. É uma coisa muito bonita que está acontecendo. Dá para você manter uma criança dessa numa das creches, e a gente coloca mesmo uma criança. Aí não é só creche, cada lugar tem um nome, né? Elas são alimentadas, cuidadas, na verdade elas têm tudo que elas precisam, principalmente ouvem falar do Salvador, porque todas as outras coisas elas já tinham de alguma maneira, pouco, mal ou ridiculamente já tinham acesso, menos ao Evangelho. Agora tem a tudo. Essa garotada se converte e vai.
Um tempo desse o pessoal estava filmando, fazendo um filme sobre a nossa vida. Aí queriam que a gente tivesse uma dessas comunidades, que eu só pesquisei, não fiz mais nada, pesquisei, treinei equipe, enviei, eu só trabalhei com estratégia, não evangelizei, não levei ninguém a Cristo lá, nem a Damares. Aí a gente estava andando na comunidade lá na Bahia, e não tinha equipe de filmagem, nada, só andando de um lugar para o outro. Aí um garoto, de uns 26 anos de idade na época, bate no meu ombro e fala assim: eu acho que eu lhe conheço. E eu sou essa mistura de português com espanhol baixinho que tem em cada esquina do Brasil, né? Então todo mundo sempre acha que me conhece, mas não é. É que tem 1 milhão de caras iguais a mim por aí. Graças a Deus, imagina eu ser o único baixinho do mundo, né? Ele bate, eu acho que ele conhece. Falei, acho que não. O senhor não é o pastor Márcio Garcia da MEAP? Eu falei, eu sou. Aí ele falou, eu sou uma das crianças da primeira turma da creche que vocês cuidaram. Eu nunca encontrei os meus pais, mas eu achei minha família na igreja, né? Fui cuidado, tratado, vocês me deram um referencial, criei em Deus, tive minha vida completamente transformada, e hoje eu estou tentando pagar um pouquinho do que vocês fizeram por mim, cuidando das crianças. Ele era um dos membros do conselho tutelar, e como ele já tinha sofrido, tinha sido abusado e tudo mais, ele tinha um olhar para isso que ninguém tinha, ele enxergava, percebia na comunidade, e ele que vinculava o conselho tutelar à necessidade, ele era o elo. Esse garoto crente, cheio do Espírito Santo, e assim é. As nossas crianças hoje têm 30 e poucos anos de idade, os primeiros, e estão liderando a comunidade. Então esse é um ministério, surpreendentemente para nós, mas para Deus não, que transformou a vida de uma criança e de uma família, mas de uma sociedade. A história nunca mais vai ser a mesma daqueles lugares. É transformador esses negócios. E aí, quando a gente chega um pouco mais tarde, a garotada, os adolescentes já se enfiaram em pecado e tudo mais, centros esportivos são uma saída muito legal, sabe? Aquele é um, esse é outro, cada um no lugar. São 3 centros esportivos grandes e várias escolas de futebol, etc., mesmo sem centro esportivo. Esse aí tem uma história que eu quero contar para vocês. Eles começaram com judô aí, o nosso missionário que cuida desse centro, ele é judoca, faixa preta, árbitro federado e tudo mais, e a escola de judô é uma escola oficial dentro do estado. Ele começou a treinar a garotada faz só 1 ano. O mês retrasado, eles foram para o campeonato estadual, voltaram com 9 medalhas, só não voltaram com 2 de ouro, porque a segunda de ouro, o juiz não deu porque o menino estava com o kimono muito curto, porque são crianças pobres, então tem poucos kimonos, o cara luta e passa o kimono para o outro, luta e passa o kimono para o outro. Aí, agora para o próximo não, né, amor? Ontem recebemos a notícia de que todos eles receberam o seu kimoninho. Então, o próximo campeonato já vão lutar com o seu próprio kimono, né? Que uma senhora fez à mão lá e tal, mas já vão lutar com o próprio kimono. E o menino foi desclassificado na final, ganhou a final estadual e foi desclassificado. Mas a história é sobre o outro. Como é o nome dele mesmo, amor? Ronilson. O Ronilson é um criador de caso. Sabe o moleque encrenqueiro, que tem dom de fazer confusão? Para fazer uma ideia, o apelidinho dele é Confo, na comunidade. Porque onde ele estava era confusão que acontecia. Dos 13 amiguinhos, ele morava em Salvador antes de ir para a comunidade. Dos 13 amigos dele, adolescentes, ele é jovem agora, né? Mas adolescentes, 10 morreram. Só sobrou ele e mais 2. A mãe, apavorada, aceitou um convite para vir para a ilha. E quem sabe preservar a vida do filho enfiado em crime, droga, etc. O moleque veio e não mudou. Capoeirista, bate num, bate no outro, arruma encrenca aqui, bebe ali, apanha bêbado, fazem xixi em cima do moleque. E aí, todas aquelas confusões. A gente abriu o centro esportivo, ele começou a vir porque gostava de futebol. E lá é o seguinte, é integral. Então, parte é cuidar da alma, do coração das pessoas. Não pode desonrar o outro com quem você está jogando, porque a gente quer que pessoas cuidem de pessoas. Então tem uma lista lá do não fazer, no canto. Não pode xingar, não pode falar palavrão, não pode dizer para lá. E o Confo, o que fazia? Confusão. Aí no primeiro dia brigou, xingou, bem calminho, o nosso líder, agora você senta ali, fica um tempinho ali esperando, e foi embora. Tudo bem, jogou a bola, jogaram bola, não apareceu por 1 ou 2 semanas, veio de novo, fez confusão de novo,
Agora você senta ali, foi embora também. Depois de umas 3 ou 4 vezes ele não foi embora, ficou lá do lado de fora. E todos os dias tem Bíblia. Por quê? Porque a gente acredita em ministério integral. Então estuda a Bíblia. Ele não queria estudar a Bíblia, ficava de longe e tal. Aí ele teve uma ideia, eu não sei motivado pelo quê, mas se eu fosse ele, eu acho que ele pensou assim: esse cara que fica me mandando para fora, ele é o professor de judô. Eu sei ele lutar como ninguém nessa comunidade aqui. Eu vou pro judô, dou um pau nele. E é legítimo, eu posso fazer isso. Fui pro judô. Claro, na hora da Bíblia ele está lá em pé, tem que estar, né? Mas está lá em pé, se mexendo. Aí ele foi lutar. Não sei se eu tenho foto dele lutando. Aí, ó, tomou um pau, mas apanhou. Foi lutar com o professor, apanhou, mas foi honrado, foi respeitado, sabe? No final o professor estava lá com ele, abraçando, conversando. Esse garoto se percebeu amado, honrado. Ele não apanhou e foi ridicularizado, cumprimentou, foi, ganhou abraço, parabéns. E aí, ó, você pode fazer isso para ser melhor. Bom, esse garoto começou a chegar mais perto. Agora a Bíblia já começou a interessar para ele. E aí ele já ficava prestando atenção. E começou a fazer pergunta. E, sabe, começou a ser significante para ele aquele negócio. Não a ponto dele crer, mas ser significante. A garotada que se converteu, foram 18 que se converteram ali, o ano passado, nesse projeto. A garotada começou a convidá-lo, no ano retrasado, desculpe. Não, passado. No começo do ano passado. Então, isso tudo aconteceu durante 2013. Começou a convidá-lo para ir para a igreja. Ele falou: aí já é demais. Ele é todo corajosinho. Por quê? Tu está com medo do quê? Medo? Eu não estou com medo de nada. Ah, então vamos. Ele foi só porque não é covarde, mais nada. Quando chegou lá, o cara pregou e fez todo sentido para ele. Se converteu, entregou a vida para Cristo, teve a vida completamente transformada. Hoje eu sou sonoplasta da igreja. Foi o braço direito do pastor um dia desses aí. Basicamente falando, ele foi lutar e voltou com a medalha de ouro do campeonato estadual. Olha lá, o judô, boipeba, meap, medalha de ouro. O que aconteceu é que esse garotão chegou na vila pela primeira vez na história da comunidade. Eles tiveram medalhistas estaduais, já tiveram 9 de cara, né? E um deles é essa história aí, um garotão completamente transformado para a glória de Deus, pela glória de Deus, por uma iniciativa que não é nem muito grande, né? Vamos fazer esporte, ensinar a Bíblia, fazer esporte, ensinar honra para essa garotada. Dá para fazer. Um dia desses alguém falou: puxa vida, tudo que eu sei fazer é ser professor de judô, mais nada, como é que eu posso ser missionário? Aí alguém falou: olha, vai ter um estágiozinho com a MEAP lá em Boipeba. O cara está lá hoje, né? Ou já saiu, acho que está lá, né? Está lá hoje. E já está falando em se aposentar daqui a alguns anos. Não se aposentar, as crianças saírem para a faculdade e ele ir para lá para dar continuidade no treinamento lá da garotada. Então, meus amados, sempre tem espaço, sempre tem lugar. Você é professor de educação física, você sabe jogar alguma coisa, você pode ser um missionário nesse sentido. A gente usa também os ginásios para centro de treinamento e etc. A MEAP estabeleceu bases missionárias a cada 5 anos. De repente se desorganizou, começou a plantar mais do que isso. Não foi intencional, né? Aconteceu simplesmente essa matemática aí, sem intencionalidade. Essas são as bases missionárias da MEAP. Essa é a última história, mas eu não vou contar para vocês não, que é longa, vocês já estão cansados. Pode acender as luzes, eu vou só passar aqui rapidinho. O Furo dos Pagãos é uma história muito bonita, do seu José Júlio que se converteu, acabou sendo modelo para a comunidade inteira, e hoje tem metade da comunidade lá convertida. Mudaram o nome da comunidade de Furo dos Pagãos para Bom Jesus. O homem teve uma história completamente transformada, muito linda a história. Estão plantando 20 igrejas só naquela região lá. Falar sobre a EPR. A EPR, a Aliança Evangélica Pró Ribeirinhos. Existe muita necessidade no Amazonas. Você sabe que existem milhares e milhares e milhares de quilômetros de rios no Amazonas. E milhares de comunidades sem evangelho. Já descobrimos das 35 mil comunidades ribeirinhas estimadas, ribeirinhas da malha amazônica, nas pesquisas já descobrimos mais de 1.350 sem evangelho. Como alcançá-los? É um grupo super difícil de alcançar, estão longe, os barcos não chegam lá, porque acabam tendo tiro.
Como que a gente vai fazer para alcançar esse grupo? Então nós formamos a Aliança Evangélica Pro Ribeirinho, eu coordenei o negócio, o Ronaldo Lidório nos ajudou, é um missiólogo muito legal, e eles pediram para eu ser o coordenador nacional, junto com a Débora, lá oraram por nós, e nós somos os coordenadores da EPR. O alvo é alcançar as comunidades não evangelizadas da malha hídrica amazônica. Então tem milhares e milhares de comunidades sem evangelho. Então orem por isso, a gente está fazendo. Eu e Damares devemos passar 5 meses do ano que vem em Manaus, e no final do ano que vem a EPR, Aliança Evangélica Pro Ribeirinhos, que hoje tem 30 membros, mas mais estão chegando, vai fazer uma conferência missionária, um congresso missionário, esperamos que seja um congresso internacional, para chamar a atenção do mundo para a necessidade desses povos sem evangelho. A gente vai ter uma cartilha missiológica, as pessoas que quiserem entrar vão poder entrar, a pesquisa vai estar completamente pronta, vai ter uma área que não venha, que você vai atrapalhar, que já tem um monte de igreja evangélica lá. Outra área, você pode vir, mas junto com tal pessoa, porque já existe um projeto missionário em andamento. E áreas, pode vir, bem-vindo, pode entrar, ser pioneiro. E aqui está uma cartilha missiológica para te ajudar. Então, tudo isso vai estar pronto no final do ano que vem. Então, orem por nós, a gente está coordenando todo esse projeto. Bom, isso aí é basicamente o que a Beata tem feito, né? Acabamos de iniciar a última base que a gente vai ter na costa brasileira, na parte ocidental do litoral maranhense. São Luís está aqui, estamos alcançando essa área. Aqui são os lençóis maranhenses, começam por aqui, né? São também milhares de comunidades sendo alcançadas. Deus já nos deu um monte de coisa. Já temos 2 famílias no Campo Sustento Integral. Eles já chegaram lá, que é cara beça, aluguel das 2 casas. Já ganhamos um barco, um motor de popa. Só esse motor de popa são R$75 mil, para vocês fazerem uma ideia. Tudo isso a gente já ganhou. Carreta rodoviária, o veículo, uma picape, já está tudo lá. Só falta manter todo esse negócio andando. Então, isso é uma coisa que vocês podem se envolver. Isso aqui é o custo mensal daquela base lá. Quer dizer, o que sobra, o que a gente não levantou ainda, né? Aí, de repente, um ajuda um pouco, outro pouco, e aí vai. Outra coisa que vocês podem interceder, vocês intercessores, vários disseram que vão orar, é pelo apadrinhamento de crianças e de missionários. Então, criança, realmente com R$70 a gente coloca mais uma criança. Mas paga R$70? Não. Mas com 140 a gente consegue, com todo o subsídio que a gente já tem. Para cada parceiro que eu consigo aqui, tem um mantenedor nosso que consegue outro. Márcio, você consegue um, eu consigo outro. Então, só tem que conseguir o primeiro, o segundo ele consegue. E com R$140 a gente coloca mais uma criança no projeto. E coloca mesmo. Não é balela, não é papo furado. Coloca. Mas o governo gasta 10 vezes mais que isso. Nós não, nós gastamos isso. E colocamos e fazemos um baita no trabalho. Claro que a gente não paga o missionário, ele levanta o próprio sustento, então é muito mais barato, né? E a gente corre atrás e ninguém ganha, todo mundo perde, graças a Deus, né? Financeiramente falando no processo. Esse é o povo lindo que a gente ama de paixão, está em toda a costa brasileira. Espero que vocês aprendam a amar também. Diferentes uns dos outros, cada uma com o seu jeitinho, mas todos eles precisando da graça que transforma, né? O minuto de pescaria, eu sei que quem estava aqui ontem, quem não estava aqui ontem, pode levantar a mão, quem não estava, tá? Se você quiser ser um intercessor ou um mantenedor da MEAP, naquela mesa lá você pega um panfletinho semelhante a esse, que não está aqui, e não está mesmo, mas você vai achar um monte de panfleto lá, pode preencher seu nome, seu e-mail, se quiser ser mantenedor, você pode fazer isso também, e aí você vai receber algo parecido com isso de 3 em 3 semanas, tá? Uma coisa rápida que você lê em 1 minuto e deleta. Obrigado, se vocês tiverem perguntas, tem tempo para pergunta ainda ou fui longe demais? Beleza. Pessoal, como eu falo muito assim, eles vão ficar com medo. Rapaz, o cara já falou tanto, vai que eu pergunto alguma coisa, o cara responde. Eu prometo que serei sucinto. Quer dar uma levantadinha, uma esticada? Ou tá bom aí? Vamos dar uma levantada, vai. Todo mundo aí levanta, alonga, cumprimenta o vizinho aí, isso aqui. Principalmente o pessoal que chegou atrasado, cumprimenta o vizinho.
O casal dá um beijo na sua esposa, no seu esposo, mas não exagera. Tá, beleza. Aí, alongou? Diga, querido. Primeira pergunta aqui, eu vou ter que repetir a pergunta para o pessoal da internet ouvir, tá? Eu quero da minha vida para, ou pelo menos uma parte dela, né, para ajudar com missões na MEAP. Quais são os pré-requisitos, que direcionamento que eu posso ter da missão? Bom, depende do que você vai ser. Se você vai ser um plantador de igreja, você tem que estudar sobre isso, tem que chegar lá preparado. Nós não preparamos a pessoa para ser um plantador de igreja, nós preparamos para ser um plantador de igreja entre pescadores. Então, no momento que você chega lá com o seu preparo, por exemplo, você foi para um centro de treinamento missionário, você vai para esse centro, e tem vários por aí, alguns de 1 ano, alguns de 6 meses, alguns de 3 anos, tem vários centros que preparam você para ser um plantador de igrejas. Aí você chega lá, você não conhece nada da cultura, nada da região, nunca pisou num barco na vida, nunca tomou água com... Eu não precisava falar isso, né? Então a gente vai te treinar. Você vai ser treinado naquele ambiente e vai ser acompanhado por alguém, pelo líder de área, que a gente tem o diretor de área, ou então por alguém que ele te colocar de baixo. Você vai trabalhar numa determinada equipe. E aí você vai ser treinado por um tempo, daqui a pouco você vai naturalmente fazendo sozinho. É um processo bem natural. Então tem que chegar lá com um pouco de treinamento. Aí se você vai trabalhar, claro, numa área administrativa, você vai falar, não, eu tenho uma loucura para trabalhar por missões, mas a única coisa que eu sei fazer, fui administrador minha vida inteira. Ótimo, missões hoje precisa muito de administradores. As agências missionárias brasileiras hoje, se você perguntar, uma das grandes necessidades é de administradores, de jornalistas. Por quê? Porque missionário não gosta de gastar tempo contando as histórias. Não foi legal ouvir as histórias da graça? Os caras não contam. Por quê? Porque eles não têm tempo, eles querem evangelizar mais um, mais outro, mais outro. E o mantenedor, coitado, não tem essas histórias. Então hoje precisamos de jornalistas e precisamos de administradores mais do que em qualquer outro momento de missões no Brasil. Então você tem essas habilidades? Pode ser também, não precisa ir para um seminário. Agora, a igreja vai ter que dizer que você é um cara crente, sério, e que faz as coisas que você faz no poder do Espírito de Deus, né? Porque a gente acredita que a coisa é integral, que se não for a bênção de Jesus na administração, a coisa não vai. Então é assim que a coisa funciona. Mas aí, lógico, você vai precisar de treinamento nessas áreas administrativas, e aí vai. Mecânico, tudo que eu sei é ser um mecânico. Bom, de repente dá, a gente encaixa no ministério onde tem muitas embarcações, vai dar manutenção das embarcações. Professora, dá para encaixar, e aí vai. É verdade. Então, o problema é o missionário contar. Arrancar do missionário é o nosso grande trabalho. Porque o camarada está envolvido com o povo, ele quer trabalhar ali, ele não quer ficar gastando tempo escrevendo uma história. Então, o legal é ir in loco, entrevistar os caras. E outra coisa, você ouvir o missionário contar, ouvir o pescador contar, rapaz, não é a mesma. Me ouvir contar é uma coisa, ouvir os caras contar lá, você chora. É lindo de ouvir. E o cara que foi abençoado ali do lado, olhando no teu olho assim, sabe? Então, pode ser um contador de histórias profissional voluntário, como ele está dizendo. E você dá 1 mês da sua vida, ou sei lá, 2 semanas do seu ano, visitando comunidades. Você vai ter que ter um recursinho para isso, ou conversar com a missão, como é que isso acontece. Mas se você se planejar bem, de repente, faz as suas viagens de férias para um lugar paradisíaco, leva repelente, mas também leva protetor solar. E aí você volta com essas histórias e escreve essas histórias, né? E a gente publica essas histórias e pode encorajar o coração de muitas pessoas, não tem dúvida, dá para fazer isso. Mas é legal ir in loco, porque arrancar a história do missionário que é o problema, que o cara está trabalhando, não quer parar para nada.
Nessas comunidades que vocês vão, também vocês encontram povos indígenas ou vocês se devotam completamente a ribeirinhos? Encontramos povos indígenas e chamamos as nossas agências parceiras especializadas nisso a alcançá-los. Por exemplo, os pataxós lá da Bahia, a gente não alcançou. Conversamos com novas tribos e tudo mais, e tem um ministério lá, tanto em Cabralha quanto mais para baixo. Aquela região lá veio depois da nossa pesquisa. O pessoal nem lembra disso. Um dia desse, eu estava ouvindo um cara falar do ministério lá, e ele não citou nenhum momento que tinha sido uma pesquisa da MEAP. Legal, né? Uma parceria bem assim, onde as pessoas desaparecem. O elemento principal é Deus e acabou, né? O resto é coadjuvante barato. Nossa. Então, a gente não alcança indígena, nós nos especializamos em gente que fala português, mas temos um monte de parceiros que se especializaram nisso, e aí a gente conversa, dialoga e a coisa vai mais rápido. É muito fácil o diálogo entre agências missionárias, extremamente fácil. Eu acho que é até um modelo legal para igrejas, denominações, porque a gente não está nem aí. As agências missionárias, o nome de quem vai, é muito bonito isso, sabe? É uma honra trabalhar no meio desse povo. Mais alguma pergunta? Diga, querida. O ensino nos nossos projetos? Então, como é o currículo, qual o currículo que vocês seguem? Vocês seguem o mesmo do Estado que as diretoras propõem nas comunidades, ou vocês têm um currículo diferente? Essa foi a pergunta dela. Nós não substituímos a escola. Ou nós trabalhamos com reforço escolar, ou com pré-escola. Nós cooperamos com a escola, não substituímos. Então, nós temos pedagogos ou pedagogas que trabalham com a nossa equipe de professores, montam o currículo e preparam os professores para dar as matérias que a gente tem que dar. Mas basicamente é reforço escolar e pré-escola, isso que a gente faz. E aí os outros cursos, aí não, a gente inventa, porque vai depender da necessidade do momento da comunidade. Nós não temos um curso geral que damos em todas as comunidades. O missionário lê a necessidade, compartilha com o diretor de área, a gente sai correndo atrás do potencial e vai lá. Tem lugar que, por exemplo, nós temos parceria com o Sebrae, um negócio legal, né? Essa parte de inclusão digital, não no Amapá, a gente tem inclusão digital lá na boca do Rio Amazonas, onde tem a Pororoca, que ninguém quer ir, a gente está lá. São 32 comunidades e a gente tem um trabalho muito legal lá nessa área. Mas na Bahia, o Sebrae, fizemos essa parceria com o Sebrae. Aí tinha que ter um número mínimo de computadores para se adequar ao projeto deles. A gente não tinha. Então o que nós fizemos? Colocamos todos os computadores de todos os projetinhos, não todos, né? Mas levamos o número que eles precisavam num lugar, aí quando eles iam para o outro, pegava aqueles computadores e levava para o outro. E não precisava ser assim, né? Podia ter computadores em todas as bases em número suficiente, mas é uma parceria. Não precisamos inventar nada, os caras já tinham tudo, chegaram lá e aí foram parceiros nossos. Mas aconteceu uma vez na história. Geralmente, nós mesmo trabalhamos com esses projetos de crescimento comunitário, de cursos específicos, né? Mais alguma pergunta? Diga, mano. Então, a pergunta foi a seguinte: as equipes de curto prazo, vocês têm existem potenciais mais desejáveis para essas equipes? Bom, basicamente falando, essas equipes, nós queremos que o pessoal, que a equipe passeie com Jesus na comunidade. Porque eles são comunidades que receberam o Evangelho pela primeira vez. Então eles nos veem e acham que o universo dos cristãos somos nós.
Então esses caras são crentes. Será que tem mais crente no mundo? Eles não sabem. Então, se você passeia com Jesus na comunidade, como esperamos que a gente esteja fazendo, com outras pessoas que não tem nada a ver conosco, eles vão ter referenciais diferentes. Então, o nosso sonho é isso. Por isso que a gente sempre fala para o pastor, para o líder, precisamos de um líder junto com a equipe e manda gente séria. Manda gente séria. Uma vez, eu vou contar essa história mesmo ao vivo, porque é importante vocês saberem como dá para errar miseravelmente. Uma vez montamos uma equipe grande, recebemos a equipe, a Damares ficou com um grupo, eu saí com outro. Saí com o grupo de barco, a Damares ficou em terra com um grupo. Quando eu voltei, um camarada dessa vila, da vila onde a Damares estava, me recebeu e falou: ô Márcio, aquele cara lá da equipe não é crente, é? Eu falei: não, claro que não. Você acha que eu vou responder sim para uma pergunta dessa? Eu vou dizer que não. Não, claro que não. Por quê? O que aconteceu é o seguinte, foi horrível o que aconteceu. Esse camarada, ele não só não era cristão, como ele era traficante na determinada cidade, na cidade dessa equipe. E a equipe falou: puxa vida, a namorada dele está começando a ser evangelizada, é uma boa oportunidade de atrair o cara. Botou o cara na equipe missionária. Para vocês fazerem uma ideia, ele foi queimado na praça da cidade, ele morreu queimado na praça da cidade, esse cara. Jogaram gasolina ali e tocaram fogo. Meses ou anos depois. Eu sei que o cara não era nada bom, então eu falei: não, o cara não é crente, mas não sabia direito quem era nem nada, mas já respondi que não era. Por quê? A expressão do pescador, né? O cara tinha feito alguma bobagem. Nós estamos acostumados com luzes, etc, à noite, senão a gente não se movimenta. Eles não têm energia elétrica, então eles enxergam à noite muito melhor do que a gente. Esse cara foi com a namorada dele para um lugar e estava passando a mão onde não devia, lá na namorada, e achando que ninguém estava vendo, e todo mundo estava vendo. Quem passou viu. Então a comunidade inteira sabia que na equipe do Márcio e da Damares tinha um cara que estava fazendo isso com a namorada. E aí eu pisei na vila, a primeira pergunta que me fizeram foi essa: aquele cara é crente? Falei que não, e não era mesmo. Aí você pensa assim: puxa vida, quero evangelizar tal pessoa, vou levar numa equipe missionária, tem lógica? Não tem. Claro que não. Se aquele lugar já é um lugar onde tem uma baita numa batalha espiritual, aí você vai levar alguém que joga no outro time para representar o Deus da graça? Não tem lógica isso, nem graça tem. Então não façam isso, né? Leva gente santa, reta, que vai poder ajudar. Vou um pouquinho mais profundo nisso. Dependendo da comunidade, vai ter uma liderança já formada, porque nós estamos lá há vários anos. Então eu vou pedir um professor de Bíblia para trabalhar com os líderes. Pega um cara que é bom num livro aí. O cara fala: sou bom de Efésios. Legal. Então esse camarada vai trabalhar fora da equipe. O resto da equipe vai fazer alguma coisa. Esse cara vai estar com os líderes da igreja estudando Efésios durante 4 dias. E todo mundo vai para lá 2 horas por dia estudar Efésios com o cara. A gente vai proporcionar isso aí. Outra pessoa é fera com crianças. A gente de repente para a escola num dia lá e vai dar uma aula para a escola inteira, porque o povo ama, respeita a gente. Os professores, diretores sabem da validade do nosso trabalho. A gente pode parar uma escola e fazer isso lá num horário que o diretor ache conveniente, bom, positivo, significativo para as crianças, porque já tem visto que presta, né? Então alguém que trabalha com crianças pode fazer isso. Ou uma pessoa tem uma habilidade especial com pintura, de repente a gente vai ajudar a comunidade, sei lá, pintando o posto de saúde, né? Ele vai junta uns 3 caras aí que sabem mexer com isso e vamos dar um presente para a comunidade, vamos deixar o posto de saúde pintado, sei lá, alguma coisa assim. Então é interessante para a gente pessoas que saibam discipular, que saibam ensinar bem a Bíblia, que saibam evangelizar, mas basicamente falando, tem que ser gente que passeia com Jesus nas comunidades, porque é isso que falta lá, referenciais cristãos. Como é o nome da moça lá no Ariri que falou que se fosse a Jovelina? Uma vez a gente falando sobre esse negócio de missionário, a Jovelina falou: sabe, Márcio, muito legal que Deus mandou missionários para cá, mas se eu fosse colocar a foto de cada pessoa que influenciou a minha vida cristã e eu me transformei no que eu sou por conta disso,
não caberiam na parede dessa igreja. Ela está falando das equipes. Cada pessoa que no processo abençoou a vida da Juvelina. Ela falou assim, era uma reunião pública. Missionário é legal, mas eu fui muito edificada por gente que nunca foi missionário aqui, que foi equipe, cuidou do meu coração, me mostrou quem é Jesus, edificou a minha fé. Eu sou o que sou por causa dessas pessoas. Ela falou, não caberia aqui na parede dessa igreja a foto dessas pessoas. Então, passeou com Jesus, a coisa já acontece. Mais alguma pergunta? Se você tem chamado missionário, converse com seus pastores, faça uma viagem para um campo pouco alcançado. A MEAP tem todo tipo de campo, desde o super alcançado, que você vai chegar lá e os nativos vão te dar aula de Bíblia, eu não estou exagerando não, um monte de gente chega lá e fala, rapaz, vamos lá ensinar, aprendemos com os caras, ou a gente pode colocar as equipes em lugares muito pouco alcançados, que o povo mal ouviu falar o nome de Jesus. Então tem N possibilidades. É claro que em alguns lugares você tem que se deslocar bastante, saindo de Serra Negra para chegar, né? É caro, tem que voar e depois pegar barco e tal. Mas você tem um chamado missionário, eu aconselho, se envolva com uma equipe dessa, vá para o campo, se envolva com gente que é pouco evangelizada, né? Se permita ter esse tipo de experiência. E aí Deus vai talhando, né? Construindo no seu coração a sua vontade, revelando na sua mente o caminho que Ele tem planejado para você. Isso vai ser testificado pela liderança da igreja. Então, muito obrigado pela oportunidade. Acho que foi joia, não sei se a gente está acabando na hora que devia ou não, porque ninguém me falou de horário nenhum. Mas eu quero orar por vocês. Pode ficar sentado mesmo, mas eu queria que você achasse um companheiro, alguém que você pensa assim, rapaz, quero orar com essa pessoa agora, seja quem for. Você pode sair do seu lugar e ir perto dessa pessoa, se ela não estiver perto de você, mas agora eu quero orar por essa pessoa, né? Ou com essa pessoa. Vai perto dessa pessoa, nós vamos orar de 2 em 2 aí, de 3 em 3, e depois eu vou fazer a oração final, tá bom? Então se encontra aí. E o que você vai fazer agora é orar para que essa pessoa seja ainda mais poderosa no reino de Deus, tem ainda mais autoridade. Então, se tem alguém que tem cara de chamado aí e está passando pela sua cabeça, pode sair e sentar do lado da fera, tá? E se ele não sabe que é chamado, avisa ele, porque tem gente que a gente tem que avisar, viu? Rapaz, só você não percebe, todo mundo aqui acha que você é chamado, então toma vergonha na cara, dá os passinhos, não precisa falar assim, né? Claro, né? Então vamos orando aí de 2 em 2, 3 em 3, vamos dar uns 2, 3 minutinhos para você orar, depois eu termino em oração, tá bom? Pode orar aí, fica à vontade. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, de todo o coração, porque nós podemos olhar para os campos, olhar para as comunidades, para as etnias, até para países tão pouco evangelizados e nos compadecer deles. Nós sabemos que isso só acontece pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Sabemos que a obra é Tua e começa no nosso coração. E cremos em nome de Jesus que o Senhor pode, por meio da estratégia que o Senhor mesmo estabeleceu, de enviar a Tua igreja como agência de proclamação da Tua glória a todas as nações, alcançar os povos com a Tua graça. Nós cremos nisso, Pai. E muito obrigado, porque nós somos não só recipientes dessa graça, mas também transmissores dela. E muito obrigado que o mesmo poder que a trouxe a nós e nos convenceu naquele dia, e cada um teve o seu dia, é o poder que vai adiante e nos autoriza, nos capacita a compartilhar a graça com a autoridade que só o Senhor tem. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor disse que quando abríssemos nossa boca, diante de quem fosse, até de reis, etc., o Senhor daria a palavra certa, e nós simplesmente repetiríamos aquilo que o Senhor colocaria na nossa mente. E Pai, nós não duvidamos da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos tem dado autoridade, chamado, oportunidade, tudo. Nós queremos simplesmente responder. E agora, diante de Ti, Pai, nós queremos dizer que nós, mesmo que temamos aqui e ali, nós não temos medo da Tua vontade,
Não temos medo do teu chamado, porque sabemos que o Senhor é bom o tempo inteiro e que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O teu amor dura para sempre e os teus propósitos serão cumpridos. Queremos ser parte nesse negócio, Pai. Queremos alegrar o teu coração. Queremos que o Senhor nos encontre obedientes, tementes. E se tem alguma coisa, algum pecado de estimação, ou algum tipo de lixo que a gente trouxe para a nossa vida, que não traz honra nenhuma ao Senhor, que a gente tem dificuldades de nos livrar, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que encontremos em Ti consolo para tudo na nossa vida, para a gente não ter que buscar consolo em qualquer outra coisa, suprimento e provisão no Senhor tão plena que a gente não precise buscar em qualquer outra coisa, principalmente em pecado, esse tipo de provisão. E constrangimento diante do teu amor tão profundo que a gente queira alegrar o Senhor em cada passo que a gente dá, a ponto de nos fazermos pessoas mais santas para ouvir a tua vontade e mais corajosas para obedecê-la. Abençoe-nos, Pai, nesse projeto. Abençoa a tua igreja. Cuida do nosso coração. E nos envia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amanhã hoje à noite, batemos o nosso último papo. Quero falar um pouquinho do envio de Jesus e o que significa quando ele falou: como o Pai me enviou, eu também vos envio. É esse papo que a gente vai bater à noite. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Irmãos, nós vamos terminar agora nosso tempo de EBD. Pedir para que o pessoal venha aqui à frente, nós vamos cantar uma música e nós vamos lembrar dos aniversariantes. Fiquem tranquilos, pessoal do aniversário, nós vamos cantar parabéns para vocês. Fica em pé, por favor, irmãos. Louvar o nosso Deus por quem Ele é, pelo que Ele tem feito em nós, apesar de nós, por meio de nós. Cantaremos então, para encerrar esse momento, Ele é exaltado. Todos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez no começo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado no